Querida irmã, querido irmão em Cristo, é ou não um privilégio poder gravar num lugar tão bonito, tão verde, tão gostoso de se estar? Eu tenho esse privilégio. E você também tem esse privilégio de poder ver parte desse espaço quase todos os dias. Hoje é terça-feira e lá do Salmo 86, versículo 5, o Salmo número 86, versículo 11 é o meu versículo de confirmação. Diz o seguinte: ensina-me, Senhor, os teus caminhos e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Mas o versículo 5, que é o versículo do dia de hoje, diz o seguinte: ó Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todas as pessoas que oram a ti. Eu gostaria de dizer para você que Deus gosta quando a gente ora. Deus gosta quando a gente fala com Ele. Deus gosta quando a gente permite que Ele fale conosco. Muitas vezes essa segunda parte é um pouco cortada por nós, né? A gente começa a oração, fala um monte de coisa para Deus, e tá certo falar um monte de coisas, mas quando Ele quer começar a falar, a gente, amém. Acho que às vezes a gente tem que também dar um tempinho para Ele falar com a gente e escutar o que Ele quer falar. Mas o versículo bíblico está dizendo que Deus tem muito amor pelas pessoas que conversam com Ele, que oram a Ele. Lá de Lucas, capítulo 11, versículo 1, os discípulos queriam aprender a orar como Jesus. Porque eles notavam que Jesus sempre de novo se afastava do povo, se afastava até dos próprios discípulos, de madrugada ia ao monte para conversar com Deus, para orar a Deus. Diz o seguinte: um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João Batista ensinou os discípulos dele. Sim, a gente vê que a oração fazia parte do dia a dia da tradição religiosa judaica, tanto é que eles 3 vezes ao dia tinham que separar um tempinho para orar. João Batista ensinou os seus discípulos e agora os discípulos de Jesus Cristo têm o mesmo desejo, que Jesus os ensine a orar. E Jesus os ensinou a orar quando, por exemplo, lhes ensinou o Pai Nosso. Jesus os ensinou a orar em tantas outras situações difíceis da vida dos discípulos. Com certeza o fez antes de mandá-los 2 a 2 para a missão. Tenho quase certeza absoluta que ao recebê-los de volta, Jesus também orou com eles. Eu acredito que a oração fazia parte do dia a dia desse grupo de 13 pessoas e muitas vezes de muito mais pessoas, 12 discípulos mais Jesus, né? Mas eles queriam talvez palavras que tocassem mais profundamente, porque os judeus tinham muitas orações decoradas. Eu também na minha infância tinha muitas orações decoradas, elas todas em alemão. Nós orávamos à noite. Nós orávamos no café da manhã, no almoço, na janta, antes de comermos, depois de comermos, né? Na cama a gente falava: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, als du, mein lieber Jesulein. Lembra, Fatimote? Lembra, meus pais? Qual é que vocês me ensinaram? Eu sou pequenininho, meu coração é puro. Ninguém haverá de morar nele a não ser você, Jesusinho. Jesus de forma carinhosa para a criança, né? Essa era a nossa oração para dormir. São orações decoradas que muitas vezes a gente fala, às vezes sem refletir, sem deixar passar pelo coração, simplesmente fala, né? E agora os discípulos querem aprender uma oração, aquela que brota do coração, aprender a fazer orações que saem do coração. E aí temos uma palavra muito bonita da oração judaica.
Ouve nossa voz, Senhor nosso Deus, tem piedade de nós. Nosso Rei, não permitas que retornemos vazios de diante da tua face, pois tu escutas a oração da boca de cada um. Louvado sejas, Senhor, que escutas a oração. E aí eu escolhi o número 108 do nosso livro de cantos da ISLB, que diz o seguinte: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça, pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Autor da música é o Salmo de número 66, mas a melodia é de Lewis Donald Stoll. Eu desejo a você um abençoado dia. E lembre-se, conversar com Deus é uma das coisas que mais nos enche de alegria e de paz, seja qual for a circunstância que a gente está vivendo. Não deixe nunca de conversar com Ele. Ele está sempre com a linha aberta, nunca dá ocupado lá no telefone de Deus. Não vou falar do céu, não, porque eu não gosto de dizer que Deus está lá no céu. No telefone de Deus. E às vezes acontece que 1 bilhão de pessoas ligam para ele ao mesmo tempo. Ele atende cada uma destas pessoas individualmente. Só Deus mesmo para conseguir fazer algo tão fantástico, né? Muito bem, abençoado dia. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente se reencontra aqui.